E vamos ver. Hoje a aula é de física moderna e vai ser bem legal. Eu tô querendo dar essa aula, tipo, há um tempão. Que eu preparei ela pro ano passado, mas acabou não dando tempo de dar pra vocês. E é o assunto que eu acho mais legal, assim, de longe da física, porque tem um monte de coisa estranha, bem divertida, assim. Deixar ele pensar um pouco. Meu PC é meio... ele sofre. Então, hoje a gente vai falar sobre física moderna, tá? Que é o assunto que faltou, assim, a gente dá pra prova da URGS, porque ela não cai muito no Enem, mas na URGS sempre caem umas duas questõezinhas, tá? Lá no final da prova. E, assim, essa... o que cai na URGS, as questões, elas geralmente não são muito difíceis, assim. Elas são questões que geralmente vocês conseguem fazer tranquilos e que é ponto, né? Ponto tá contando sempre. E geralmente elas são questões teóricas, tá? Do tipo de saber um pouco da história, das teorias que foram desenvolvidas, assim, saber os conceitos básicos. Mas a coisa que vocês precisem calcular nessas questões, geralmente é decaimento radioativo, que vocês vão ver que é bem tranquilo, assim, de trabalhar, ok? E fora isso, é coisas do tipo, identificar qual é a teoria moderna sobre tal coisa, ou coisas assim, sabe? Não vai ser muito complicado. Identificar que tipo de decaimento radioativo é, sabe? Então, como é uma matéria assim um pouco mais tranquila e o jeito que eles cobram também é um pouco mais tranquilo, essa aula vai ser mais teórica, assim, tá? A gente vai ver bastante coisa de história da ciência, porque é interessante e cai. Então, porque na verdade, a gente meio que dá todas. Vocês passaram o ano todo estudando física, mas aquela física que vocês viram até agora é mais ou menos o que estava na física no final ali do século XIX, tá? Início do século XX. E depois disso, a gente começou a descobrir um monte de coisa louca, que a gente vai ver hoje. Coisa tipo relatividade, mecânica quântica e tal, que é bem legal. Então, para vocês terem uma noção, tá? No final do século XIX, todas as coisas que vocês aprenderam eram coisas que a gente conhecia, tá? Aí por 1890 e poucos. Tá? E o pessoal, se vocês forem olhar para o dia a dia, consegue explicar quase tudo, sabe? O que a gente vê, assim, na nossa experiência normal como seres humanos, são coisas que a física já conseguia explicar na época. Tá? Então, tinha uma proporção significativa dos próprios cientistas que achavam que a gente estava quase completando assim a teoria de como o mundo funcionava, sabe? Que a gente já tinha chegado numa etapa em que a gente conhecia as leis básicas e o resto era só aplicar, sabe? Tanto que esse cara aí, que é o Michelson, que depois ele ganhou um prêmio Nobel por desprovar isso, tá? Por descobrir um negócio que vai meio que contra tudo que a gente viu até agora. Ele falou que parece provável que a maioria dos grandes princípios fundamentais tenham sido estabelecidos e que os futuros avanços devem ser procurados na aplicação rigorosa deles a todos os fenômenos, tá? Então, o que a gente tinha, na verdade, as teorias que a gente viu até agora, elas funcionam muito bem para explicar a vida normal que a gente vê. Mas tinha alguns detalhezinhos que não estavam fechando. E a gente vai ver que esses detalhezinhos, eles eram muito importantes. E que, indo atrás desses detalhes, é como a gente praticamente jogou a física que a gente conhecia ao avesso, tá? E começou a descobrir umas coisas muito mais complicadas, que o mundo não é tão simples quanto a gente viu até agora. Então, o que eram esses probleminhas, esses detalhezinhos que o pessoal achava, tá, a gente não sabe como funciona, mas a gente vai descobrir daqui a alguns anos, sabe? A gente vai achar o truquezinho que precisa e vai estar de boa, sabe? O que era, tá?
primeiro tinha algumas dúvidas sobre como a luz se comportava, tá? Porque, por exemplo, ela se propagar no vácuo, se vocês pararem pra pensar, é meio estranho, sabe? Não tem nenhuma outra onda que se propaga no vácuo. Ela não tem nenhum meio, tipo, é uma onda, mas o que tá oscilando são campos eletromagnéticos, mas como que esse campo tá se propagando? Será que tem algum meio que tá transmitindo esses campos eletromagnéticos? E a segunda coisa é que a gente tinha um problema na medição da velocidade da luz, que sempre que a gente media a velocidade dela é sempre c. E a gente vai ver que isso é um problema grande, na verdade, tá? A segunda é a radiação de corpo negro, que é uma questão, assim, uma coisa meio de termo, que tinha a ver com o jeito que alguns corpos emitiam energia na forma de luz, tá? Que não estava fechando bem com o que a gente sabia. O efeito fotoelétrico, que também é... Na verdade, esse foi o que deu o Nobel pro Einstein. Na verdade, nem foi a relatividade, foi descobrir como funciona isso aqui, tá? Que a gente vai ver mais pra frente. E também algumas questões do tipo... O modelo de Bohr, por que os elétrons não caem no núcleo? Até agora a gente não viu nada que explique isso, certo? Vocês devem ter visto em química os modelos atômicos, mas na química vocês provavelmente só viram um modelo. Vocês viram, tá, esse é o jeito que os elétrons se organizam no átomo, mas por que tem esses níveis de energia? Porque se vocês pararem para pensar no eletromagnetismo, não faz sentido nenhum esses níveis de energia existirem. Tem duas cargas, elas estão fazendo uma força, assim, uma na direção da outra. Por que os elétrons não estão caindo no núcleo? Por que tem esses níveis separados de energia? Não tem nada no eletromagnetismo que a gente viu até agora que explique isso. E também sobre o decaimento radiativo, que ninguém entendia bem como acontecia, porque a gente... na ciência até agora a gente meio que assumia que os átomos eles eram indivisíveis, o átomo de carbono lá ele continua um átomo de carbono sempre, sabe? E daí a gente descobre que na verdade os átomos conseguem se converter em outros átomos, certo? E ninguém sabia direito como isso acontecia. Então a primeira coisa que a gente vai ver três coisas na sala: relatividade, mecânica quântica e o decaimento radiativo, tá? Primeira coisa é a questão da relatividade, tá? A relatividade, na verdade, ela quer dizer, ela é um conceito que a gente usa para explicar como que dois referenciais, dois pontos de vista se relacionam, tá? Então, por exemplo, se tu tá num carro aqui que tá indo na direção aqui na direção do outro, os dois com velocidade v. Se tá dentro desse carro aqui, do teu ponto de vista, é como se o carro aqui da polícia estivesse se aproximando com velocidade 2v, certo? Do teu ponto de vista, tu tá fixo, né? E o carro da polícia tá se aproximando com 2v, certo? Faz sentido, né? Se os dois estão andando um na direção do outro, eles estão se aproximando com uma velocidade maior do que só o v, certo? Então vocês vão ver esse carro se aproximando com velocidade 2v. O que é o problema, tá? O que acontece no caso da luz? Então imaginem que vocês estão aqui, tem aqui a pessoa no carro, e o carro ele tem as luzes aqui na frente, tá? E a pessoa que tá dentro do carro vai ver essa luz se afastando dela com velocidade c, que é a velocidade da luz, tá? Velocidade c, que a gente chama, que é o símbolo que a gente usa para velocidade da luz, é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, tá? A pessoa aqui dentro do carro vai ver essa luz se afastar dela com velocidade c. Mas a pessoa que tá aqui do lado, tá? Ela tá vendo a luz tá se afastando disso aqui com velocidade c, mas o carro também tá se aproximando com velocidade v, certo? Então, do ponto de vista do observador aqui de fora, no jeito clássico de ver as coisas, na física de Newton que a gente viu até agora, toda a cinemática e dinâmica que a gente viu,
O que deveria acontecer é que esse observatório aqui teria que ver a luz se aproximando com velocidade v mais c, certo? É a velocidade da luz que está saindo mais a velocidade do carro que está se aproximando, certo? Qual é o problema? Não é isso que acontece, tá? Não é isso que a gente vê na prática. Tu vai fazer esse experimento e todos os observadores, não importa qual seja a velocidade relativa entre eles, vão ver a luz com velocidade c sempre, tá? O que, se vocês pararem para pensar, não faz sentido nenhum do ponto de vista do que a gente viu até agora. E o que é interessante é que as equações de Maxwell, que são as equações mais complicadas, mas são elas que estão por trás de todas aquelas regras do magnetismo e tudo que vocês viram, elas falam isso. As equações que descrevem o eletromagnetismo, elas meio que assumem isso. Elas assumem que a velocidade da luz é c sempre, que a velocidade dos campos eletromagnéticos é c sempre. Então, o que acontece? O que a gente faz, tá? Porque isso aqui é um problema bem grande, né? A gente tem toda uma teoria baseada num negócio que a gente vê que na prática não é o jeito que acontece, tá? Toda a nossa mecânica, toda a cinemática, dinâmica que a gente viu, tá baseado nisso. E daí, o que a gente vai fazer, certo? Porque se vocês pararem para pensar, qualquer posição, qualquer deslocamento é medido em relação ao referencial, tá? E o eletromagnetismo não está estabelecendo um referencial padrão. Ele não está dizendo, não, a velocidade da luz é desse jeito se tu vê desse referencial, desse jeito se tu vê desse outro ponto de vista, tá? Ela diz que é ser sempre, tá? Que não tem um referencial que tu possa estabelecer e dizer, não, é daqui que eu vou medir, é aqui que tá certo, tá? E o problema é que na verdade, tudo que a gente sabe de física é baseado na posição, deslocamento das partículas. Todas as equações da termodinâmica são baseadas nisso também. E daí a gente vai precisar resolver isso, tá? A primeira tentativa, na verdade, foram feitas várias tentativas, tá? De resolver esse problema. Por que a velocidade da luz é c sempre, tá? A tentativa que tinha mais expressão assim na época era a do éter luminífero, tá? Que ela resolveria os dois problemas que a gente estava enfrentando ao mesmo tempo. Primeiro, a da propagação no vácuo, porque daí ele assume que tem um meio, que é o éter, que eles chamavam, tá? Que é por onde a luz está se propagando, tá? Então, a gente assume que tem esse meio, tá? Por onde a luz está se propagando, então a gente resolve o problema da propagação no vácuo. E que esse éter luminífero, ele meio que se deforma de um tal jeito para manter a velocidade da luz constante, não importa de onde a gente esteja vendo ela. Tá? Não importa qual seja a velocidade relativa entre a fonte e nós. Tá? Só que assim, se isso existe, então a gente tem que perceber uma perturbação, certo? A gente tem que perceber a presença disso aqui. Então, se isso aqui existe, a teoria deles previa que a gente poderia medir um arrasto, uma perturbação na velocidade da luz, à medida que a Terra gira em torno do Sol, tá? E a gente precisa pegar ao longo da órbita da Terra, porque são variações bem pequenas, então a gente precisa pegar ao longo de uma distância bem grande, tá? O que acontece? O Michelson, que é aquele da citação lá do início da aula, e o Morley, eles fizeram um experimento para ver se tinha isso, para ver o efeito desse rastro do éter sobre a Terra em diferentes épocas do ano e medir a velocidade da luz em direções diferentes para ver se ela é diferente quando a gente mede, certo? Se tem alguma deformação, algum arrasto gerado pelo movimento da Terra em torno do Sol, tá? E o que eles encontraram? Eles encontraram nada. Eles não acharam isso. Eles não encontraram nenhuma perturbação ali na velocidade da luz, tá? Eles só encontraram o resultado que a gente já sabia, que é que a velocidade da luz no vácuo é igual a c para todos os observadores,
não importa que velocidade tu esteja em relação um ao outro, todos eles vão ver a velocidade da luz no vácuo como sendo c. Tá? E daí a gente tem, de novo, um problema bem grande, porque essa era a teoria mais provável que o pessoal achava que ia ser. Tá? E daí chega esse cara aqui, que eu tenho certeza que vocês conhecem, né? O Einstein. Ele, na verdade, o que ele fez foi uma sacada genial, assim, porque, basicamente, o que ele fez, na verdade, foi aplicar o método científico até as últimas consequências dele. Tá? O método científico nos diz que se a teoria que a gente está criando sobre o mundo e a realidade que a gente está vendo, elas discordam, a gente precisa mudar a teoria. Então, a gente tem um resultado de um experimento que está dizendo que a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores. E a gente tem toda a física newtoniana, tá? Que a gente está construindo desde o século XVI, dizendo o contrário. Tá? Então ele pensou, tá, então a gente vai jogar fora isso, a gente vai jogar fora toda a cinemática, dinâmica, todas as teorias que a gente tem até agora. E vamos ver o que acontece. Tá? Vamos assumir que o experimento está certo e vamos calcular e ver onde que a gente chega com isso. Tá? E onde ele chegou com isso é um lugar bem estranho, mas muito legal, assim. Porque o que ele descobriu fazendo as contas, tá? O que a gente tem uma velocidade, né? Que é uma variação no espaço, né? Um deslocamento. Que isso aqui é a equação lá da cinemática, do movimento retilíneo uniforme. A gente tem uma velocidade que ela é uma variação no espaço, um deslocamento, por uma variação no tempo, certo? E isso aqui a gente vai assumir, como o Einstein fez, que isso aqui é igual a c sempre, tá? Isso aqui é uma constante. A velocidade da luz é uma constante, então isso aqui a gente não pode mudar. A gente não pode alterar a velocidade da luz entre os referenciais, tá? Mas o que a gente pode fazer é alterar a variação da posição e do tempo, tá? Que se vocês pararem para pensar, é uma mudança assim de paradigma gigante, porque o que ele está nos dizendo é que o espaço e o tempo, eles podem ser modificáveis, tá? A gente pode modificar qual é a distância que a gente está medindo entre as coisas, mesmo que elas sejam paradas. A gente pode modificar o intervalo de tempo entre dois eventos. E o que ele descobriu, tá? É que se a gente tem alguém que está parado aqui e outra pessoa aqui que está em movimento, tá? Se essa pessoa está em movimento, se esse referencial aqui está em movimento com uma velocidade v, tá? O que vai acontecer é que o tempo no referencial aqui que está se movendo está passando mais devagar, em comparação com quem está parado aqui. E o espaço por onde ele está se deslocando está se tornando menor do ponto de vista do referencial, tá? E que a intensidade desse efeito depende da velocidade relativa entre eles. Tá? Então, quanto maior a velocidade relativa, maior vai ser esse efeito, essa distorção do tempo e do espaço que a gente vai ver. Tá? O que faz sentido, a gente tem uma velocidade da luz, c, que é a variação no espaço sobre a variação no tempo, tá? Aqui, se a gente, por exemplo, a gente tem uma fonte aqui de luz e ela está se movendo com uma velocidade v, tá? Então, a velocidade que a física clássica nos diz que essa luz tinha que ter é v mais c, tá? Mas isso aqui é maior do que c, isso não pode acontecer, tá? Então, a velocidade que a gente vai medir vai ser menor, porque o espaço está diminuindo, tá? Ele está contraindo, e o tempo está aumentando, certo? O tempo está se dilatando. As moscas, na verdade, tudo distorce um pouquinho o espaço-tempo. Tudo que se move vai ver isso aqui. Mas é que isso depende da velocidade, tá? Quanto maior a velocidade, mais a gente vai ver. E, na verdade, a razão pela qual a gente não tinha encontrado esses efeitos ainda, a gente não tinha observado isso, é porque tu precisa de uma velocidade bem alta. E a gente geralmente não vê coisas no nosso dia a dia que estão
que estão numa velocidade tão grande. As moscas, eu acho que elas não se movem tão rápido assim pra ser 4 vezes mais devagar, tá? Eu acho, pelo menos. Não, de jeito nenhum. Mas tem um efeitozinho pra qualquer coisa que se mova. 4 vezes elas teriam que estar indo bem próximo da velocidade da luz. Então não é tão alto assim. Mas tem um efeito, tá? Tudo que tá se movendo tem um efeito. Então, vocês não precisam saber essa fórmula, tá? Não se assustem. O que vai acontecer... Essa aqui eu botei só pra vocês saberem que ela existe, tá? Porque, assim, a URGS, ela geralmente não cobra essa fórmula. No ano que eu fiz o vestibular, que foi 2019, foi o ano antes da pandemia. Ela caiu, mas eles deram a fórmula na prova, tá? Então não se estressem, ok? Geralmente vocês não vão ter que fazer conta com isso aqui. Então respirem fundo, tá? Mas basicamente é isso que descreve como a gente tem essa dilatação temporal e a contração espacial, tá? O que vai acontecer é que o 1 é o referencial parado, tá? Esse referencial parado, se a gente quer saber qual vai ser a variação no tempo para o que está se movendo, a gente multiplica por esse fator gama aqui. Esse fator gama, ele vai ser 1 dividido pela raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. V é a velocidade em que aquele objeto ou pessoa está se movendo, tá? Vocês não precisam saber calcular muita coisa com isso aqui, tá? O que vocês precisam saber é interpretar essa fórmula, tá? Basicamente, o que acontece? Se a gente tem uma V pequena, tá? Como é a situação normal, assim, do nosso dia a dia, essa V aqui vai ser muito próxima de zero, porque vocês estão vendo aqui é V ao quadrado sobre C ao quadrado, tá? É basicamente isso aqui ao quadrado, tá? Isso aqui é o, por exemplo, se tu tá indo a 300 metros por segundo, tá? A velocidade da luz é 300 milhões de metros por segundo, tá? Então, a velocidade vai ser 1 milionésimo da velocidade da luz, tá? Esse fator aqui é o quão menor é a velocidade que tu tá em relação à velocidade da luz, tá? Então, assim, pro dia a dia, isso aqui vai ser praticamente zero, tá? Se vocês forem olhar, 300 metros por segundo é muito rápido. Uns 1000 e poucos quilômetros por hora e é tipo a velocidade do som. E mesmo assim é 1 milionésimo da velocidade da luz, tá? Então, pro que a gente vê normalmente, isso aqui é muito pequeno. Então isso aqui vai ser praticamente zero, tá? Praticamente zero. E isso aqui vai ser mais ou menos 1 menos 0, quase. Vai ser quase 1, certo? Então isso aqui vai ser raiz de quase 1. Vai dar mais ou menos 1 também, tá? Então vai ser 1 sobre 1. O gama vai ser 1 mais ou menos, certo? Vai ser muito pequena a diferença entre o gama e 1. Então quando vocês multiplicarem e dividirem aqui, praticamente não vai ter nenhuma diferença. Não? Vai ser quase como multiplicar por 1 para vezes pequenas, para velocidades pequenas. Por isso que a gente não vê essa dilatação e contração espacial no nosso dia a dia, tá? Mas, se a velocidade está próxima de C, tá? Se isso aqui chega a ser próximo de C, tipo 90%, 99% da velocidade da luz, tá? Por exemplo, se aqui fosse... eu não vou fazer a conta agora de cabeça, porque vai demorar. Eu precisaria pegar uma calculadora. Mas se vocês estiverem aqui muito próximo da velocidade da luz, isso aqui vai ser quase 1, certo? Então, essa raiz aqui, 1 menos quase 1, vai ser um número muito pequeno, tá? Vai ser um número bem pequenininho. Então, essa raiz também vai ser um número pequeno. Então, a gente vai ter 1 sobre um número bem pequenininho. E isso vai ser um número bem grande. 1 sobre 0,00000 alguma coisa vai ser um número bem grande, tá?
Então, esse gama vai ser bem grande também. Então, para velocidades muito altas, próximas da velocidade da luz, a gente vai ver um efeito bem grande, na realidade. O problema é comprovar isso experimentalmente, tá? Porque, claro, a gente está fazendo... Ele está nos dizendo que o tempo e o espaço podem mudar, podem ser deformados, dependendo da velocidade que a gente está. Isso é um negócio muito louco. É melhor tu ter uma comprovação experimental muito boa para tu falar essas coisas. Então, o que eles fizeram? É muito difícil de pegar um objeto normal e acelerar ele para uma velocidade próxima da luz. É uma velocidade muito grande, tá? Então, a gente vai precisar de muita energia para conseguir fazer isso. Mas o que a gente consegue acelerar são partículas. E no caso deles, eles não tinham ainda a tecnologia que a gente tem hoje de acelerador de partículas para conseguir chegar nessas velocidades. Mas tem fenômenos naturais em que a gente tem partículas de alta velocidade, que na verdade são partículas que vêm do espaço, tá? Partículas cósmicas, que elas vêm e batem na atmosfera, tá? E elas vêm com uma velocidade muito alta. Então eles pegaram esses aqui, que são os muons, que são um tipo de partícula, tá? E eles são partículas instáveis, eles não conseguem sobreviver por muito tempo, eles acabam decaindo em outros tipos de partícula, tá? Mas a gente sabia qual é o tempo de decaimento, qual é a meia-vida deles, quanto tempo que eles demoram para desaparecer, tá? E eles calcularam esse tempo de decaimento e eles foram testar nessas partículas cósmicas que vêm com uma velocidade muito alta. Elas vêm com uma velocidade quase da luz. E quando eles foram testar isso experimentalmente, eles descobriram que, na verdade, o tempo que elas demoraram para decair era 5 vezes maior do que o que era previsto. Do que ele demora se tu tem um paradinho no laboratório. Tá? Então a gente consegue ver isso na prática, a gente consegue ver que demora mais tempo realmente para eles decaírem. Tá? Então o tempo ele foi dilatado por causa da velocidade alta deles. Então eles conseguiram fazer essa comprovação experimental da relatividade do Einstein, tá? E a partir disso a gente descobriu um monte de outras coisas, tá? Porque daí o pessoal pegou isso e começou a recalcular tudo, porque toda a mecânica, toda a coisa de energia e momento, quantidade de movimento, tudo isso que a gente viu até agora de colisões, tudo isso precisa ser repensado, porque tudo isso era baseado na ideia de que as velocidades relativas funcionavam lá do jeito que o Newton pensava. Tá? Então a gente vai ter que recalcular tudo isso, e quando a gente recalcula, a gente consegue uns resultados interessantes, tá? Que a gente já vai ver. Mas basicamente, agora, essa distorção do espaço e do tempo, elas estão ligadas. Quando a gente aumenta o tempo 5 vezes, por exemplo, no caso dos muons, o que o muon está vendo é como se ele tivesse atravessado 5 vezes menos espaço, entendeu? Para ele estava na velocidade normal dele, tá? E ele atravessou um espaço 5 vezes menor, em vez de ficar... Enquanto uma pessoa que está fora vai olhar e vai ver que ele ficou 5 vezes mais tempo andando, tá? Por exemplo. Então, o que vai acontecer é que o espaço e o tempo eles estão ligados, eles vão mudar juntos aqui por causa desse jeito com que a gente modifica as equações. Então, se o tempo aumenta assim, se a gente vê um tempo 5 vezes maior, então o espaço que a gente vai medir vai ser 5 vezes menor, certo? Então, eles estão conectados, eles não são coisas independentes, como a gente assumia antes. Antes a gente assumia que o tempo é uma coisa que passa, e o espaço é uma coisa que só está parado ali, que a gente mede as coisas em relação a ele. Mas não faz mais sentido falar nisso. Eles estão conectados, a gente não consegue mais separar eles. Eles mudam juntos, tá? Então o que acontece é que tudo está se deslocando tanto no espaço quanto no tempo em velocidades diferentes, certo? Então, o que a gente vai ter agora é, em vez de ter o espaço e o tempo, a gente vai ter o espaço-tempo, tá? E o tempo ele vai fazer parte como uma dimensão extra.
Tá? Então, no espaço a gente tem largura, altura, profundidade, e agora a gente vai ter o tempo também. E a gente vai tratar os dois juntos como um espaço-tempo, que é uma coisa bem louca, assim. E um dos resultados que a gente consegue quando a gente recalcula todas as coisas de energia cinética e quantidade de movimento é esse resultado aqui, tá? Que a gente chama de energia relativística, e eu tenho certeza que vocês já viram essa fórmula em algum lugar, tá? Porque o que acontece? Quando a gente recalcula a energia cinética de uma partícula com as coisas relativísticas todas, tá? Surge isso aqui, tá? Ela vai ter uma energia mesmo quando ela tá parada, tá? E essa energia, quando um corpo tá parado, a gente pode calcular e a gente descobre que é a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, tá? Isso é uma energia própria do corpo que está relacionada só à massa, certo? É uma energia intrínseca. E o que a gente descobre é que, na verdade, a energia e a massa elas são intercambiáveis, tá? A energia está diretamente relacionada à massa. E a gente, na verdade, vai ver, lá quando a gente chegar em decaimento radioativo, que a gente consegue converter uma na outra, tá? E isso aqui é a base, por exemplo, da bomba atômica, que a gente acaba convertendo massa em energia, tá? E o que acontece é que 1 quilo que a gente converta totalmente para energia equivale a 9 vezes 10 na 16 joules, que são aproximadamente 1.500 bombas atômicas, tá? Então a massa, por si só, tem muita energia, tá? E também explica por que a gente não consegue acelerar corpos com massa até a velocidade da luz. É impossível, tá? Porque o que acontece é que quando tu tem um corpo que tem uma massa, se tu dá mais energia para ele, ele ganha mais massa também. Então, se tu tenta acelerar ele, tu vai ver que tu vai precisar pôr mais e mais energia e tu nunca vai chegar na velocidade da luz. Porque ele vai estar ganhando massa junto, e daí tu vai precisar de mais força para até chegar numa força infinita para conseguir chegar na velocidade da luz. Então, a gente não consegue acelerar corpos com massa até a velocidade da luz. Qual é a questão agora, tá? O Einstein, ele continuou trabalhando nisso, e daí ele pensou agora, tá, mas o que acontece se a gente tem a ação da gravidade sobre o espaço-tempo, tá? Porque o que acontece? Toda a coisa que a gente viu até agora da relatividade, essa coisa de distorção do espaço-tempo, a gente está falando de referenciais que a gente chama de inerciais, tá? Eles estão com uma velocidade constante, certo? Mas a gente sabe que a maior parte dos referenciais não tem velocidade constante. Se a gente vai, por exemplo, calcular coisas no espaço, por exemplo, o movimento de planetas, a gente não vai ter referenciais inerciais, a gente não vai ter referenciais com velocidade constante. Cada vez que a gente põe uma força agindo sobre um corpo, a gente tem um referencial não inercial, e daí aquelas formulinhas que a gente tinha, a gente não vai conseguir aplicar mais, tá? Porque aquelas fórmulas funcionam, aquelas da distorção do espaço-tempo, para um corpo que está se movendo com velocidade constante, tá? E daí ele começou a pensar sobre a questão da gravidade em relação a esse espaço-tempo, tá? O que ele estava pensando, tá? A gente tem um movimento retilíneo uniforme no vácuo, tá? Imaginem que vocês estão vendados, tá? No vácuo. Vocês estão no espaço, vocês estão longe de qualquer coisa, qualquer planeta, tá? Então não tem forças agindo sobre vocês estão em MRU, só se movendo com velocidade constante, tá? A questão é a seguinte: o que acontece se alguém pegar vocês e teletransportar para do lado da Terra, tá? Vocês ainda estão vendados e vocês estão sob a influência de um campo gravitacional. Vocês estão do lado de alguma coisa que está exercendo gravidade, tá? Do ponto de vista do astronauta, o que acontece, tá? A Terra tá puxando ele. Mas o que acontece com a queda livre, tá? O astronauta, quando ele tá em MRU no vácuo, ele vai
sentir como se ele estivesse flutuando sem forças. A gente estava aqui. Então, basicamente, o que acontece, tá? Do ponto de vista do astronauta, quando ele está se movendo isolado, sem nada em volta, velocidade constante no vácuo, ele vai sentir como se ele só estivesse flutuando, assim. Se ele está em queda livre, em direção à Terra, se alguém teletransportou ele desse nada ali para do lado da Terra, ele ainda vai sentir a mesma coisa, tá? Ele ainda vai sentir como se ele só estivesse flutuando no vácuo, tá? Então, do ponto de vista do astronauta aqui, da pessoa ali, desse referencial, não tem uma diferença, tá? E o Einstein, ele pensou nisso e ele ficou tipo, tá, mas peraí. Então, de onde é que vem a força da gravidade? Onde é que ela entra, assim? E o que ele pensou, na verdade, a gente chama o que a gente viu até agora de relatividade especial, porque ela só funciona para velocidades constantes. E daí, a partir dessa ideia que ele teve, ele desenvolveu a teoria da relatividade geral, tá? Em 1915. Que o que ela diz é que, na verdade, a gravidade ela é uma deformação no espaço-tempo causada pela massa, tá? E o que acontece é que o astronauta ele não sente uma diferença entre estar do lado da Terra e estar isolado no espaço, porque não tem uma diferença, não tem uma força. O que acontece é que a presença da Terra ali causa uma deformação no espaço-tempo, e essa deformação, por exemplo, se vocês pegarem uma pessoa que estava indo em linha reta no espaço, tá? Ela estava indo em linha reta, por exemplo, seguindo aqui. Estava indo em linha reta, mas a presença do Sol está deformando esse espaço. Então, a linha reta que ela está seguindo, na verdade, está virando uma linha curva. E quando tu vê, na verdade, a coisa entrou em órbita, em vez de estar indo em linha reta. Porque o Sol, ele deforma o espaço-tempo e faz aquela trajetória reta ficar curva, entendeu? Então, na verdade, a gravidade ela é uma deformação no espaço-tempo causada pela presença de um corpo que tem massa, tá? E é isso que a teoria da relatividade geral ela fala. E, claro, a gente precisa comprovar isso experimentalmente, tá? E tem vários jeitos que eles descobriram que dá para ver isso, tá? E uma consequência importante é que na teoria lá da gravitação universal de Newton, é que as massas atraem as massas. Lá quando a gente viu a gravitação, tem aquela formulinha com a massa, as duas massas dividido pelo raio ao quadrado, né, pela distância ao quadrado. Então, a gravidade lá do Newton, ela só funciona para coisas que têm massa, tá? Mas a luz não tem massa, ela é uma onda eletromagnética. Mas, pela teoria do Einstein, ela vai ser afetada pela gravidade, tá? E dá para testar isso, porque se ela é afetada pela gravidade, então a trajetória dela vai ser curvada por coisas que têm massa. E a gente consegue ver isso na forma de lentes gravitacionais. Que basicamente a gente tem aqui um exemplo de uma galáxia, tá? Uma galáxia esférica, tá? E essa galáxia ela tem muita massa, tá? Tem muitas estrelas aqui para deformar o espaço-tempo. E basicamente o que acontece é que a galáxia que está atrás dela, a luz que está emitindo, está sendo deformada e a gente consegue ver a galáxia que está atrás dessa galáxia aqui em volta, porque a luz está sendo deformada pela presença da massa ali dessa galáxia. Então a gente consegue ver coisas que estão atrás de outras por meio dessas lentes. E também um efeito que foi o que eles usaram para comprovar experimentalmente a relatividade geral, tá? Que foi feito aqui, uma parte dele foi feito aqui no Ceará, então é uma coisa que o Enem já perguntou, eu acho. Que, basicamente, o que acontece é que quando a gente tem um eclipse total do Sol, o Sol ele tem bastante massa, então ele vai ter um campo gravitacional forte, vai deformar a luz.
se a gente tem uma estrela que é para estar atrás dele, a gente consegue ver ela, porque a luz vai estar sendo deformada pela presença do Sol, então a gente consegue ver as estrelas que estão atrás dele numa posição diferente. E isso a gente sabe qual é a posição real da estrela, a gente sabe onde que é para ela estar no espaço quando ela não está atrás do Sol. Então a gente consegue ver qual é a diferença entre a posição que a gente sabe que ela tem e a posição que ela parece ter quando ela está atrás do Sol, quando tem um eclipse solar. E daí a gente consegue medir isso, e é exatamente o que a teoria do Einstein estava prevendo. Então ele conseguiu comprovar isso experimentalmente. E outras coisas que previa também é a existência de buracos negros, que demorou até 1971 para comprovar que existem, né? Que são áreas em que tem tanta massa, que a deformação é tão grande que a luz não consegue escapar, certo? Então, nessas áreas, a gente vai ter um buraco negro em que tudo que atinge aqui o horizonte de eventos, que a gente chama, não consegue mais sair, certo? E as ondas gravitacionais, prêmio Nobel de 2016, tá? Que demorou, olha, um século para eles conseguirem comprovar experimentalmente, mas deu, tá? Porque é bem difícil de ver isso. Mas quando a gente tem, por exemplo, duas estrelas que estão colidindo, a deformação que elas causam, porque elas têm muita massa, quando elas estão girando, vai criar essas ondas aqui. Ondas de deformação no espaço-tempo, certo? Que é um negócio muito louco. E dá pra gente medir essa deformação no espaço-tempo também. De relatividade é mais ou menos isso, e daí agora a gente vai mudar um pouco de assunto e ir para física quântica, tá? Que é outra coisa, outra vertente que veio para também explicar aqueles problemas que surgiam naquela época, tá? Mas ela vai ajudar a gente a explicar alguns fenômenos diferentes, tá? Basicamente, os problemas que a gente estava lidando, alguns deles incluíam a radiação de corpo negro e o efeito fotoelétrico, tá? O que é a radiação de corpo negro, tá? Quando a gente tem um corpo que ele tem uma temperatura, tá? A radiação, quando ele tem uma temperatura, ele vai irradiar energia. Ele vai irradiar energia por causa da temperatura dele, tá? E essa vai ser uma radiação eletromagnética, vai ser luz, tá? Que é aquela transmissão de calor por irradiação que a gente viu lá na Terra. E essa radiação, o corpo negro é um corpo em que toda a radiação que a gente está vendo é a radiação que é emitida por ele. Ele não está absorvendo radiação dos outros ou refletindo radiação de outras fontes. Por exemplo, a Lua não é um corpo negro. A Lua, ela está refletindo a luz que está vindo do Sol. Mas as estrelas são um exemplo razoavelmente bom, assim, de corpo negro, porque elas não refletem muito de outras fontes, tá? E elas também, o que elas absorvem é muito pouquinho. Então, na prática, a gente trata elas mais ou menos como uma radiação de corpo negro, tá? E o jeito, ela vai emitir radiação de várias cores diferentes, tá? E o jeito que ela está distribuída, se é mais azul, se é mais vermelha, vai depender da temperatura, tá? Quanto mais quente, mais azulado fica, mais energia vai ter na radiação, tá? Vai ter radiação mais energética, então coisas mais frias vão ter, por exemplo, nós, no dia a dia, as temperaturas que a gente tem no nosso dia a dia geralmente são no infravermelho, o mais importante. O Sol, ele é mais amarelo, assim, estrelas mais quentes vão ser mais azuis, tá? E, na verdade, é assim que a gente calcula mais ou menos qual é a temperatura da superfície das estrelas. Mas tem um problema, tá? Que na época eles chamaram de catástrofe do ultravioleta, tá? Porque quando a gente tentava aplicar a termodinâmica clássica, o eletromagnetismo clássico para ver como que está emitindo essa radiação, a gente chegava nisso aqui, tá? Isso aqui é um gráfico mostrando quanto que ele está emitindo por comprimento de onda, tá? Comprimentos de onda mais curtos, né? São frequências maiores, então é mais azul, tá? Os mais curtos são mais azulados e os mais grandes são mais vermelhos, tá? Isso aqui é o que a gente vê na realidade, tá? A gente vê que uma estrela mais fria,
de 3.000 Kelvin, ela vai ter um espectro mais ou menos assim. Ela vai emitir mais aqui na área do vermelho, tá? Uma estrela mais quente, com 5.000 Kelvin de temperatura, vai emitir mais aqui no azul, tá? Mas quando a gente tenta aplicar a física que a gente sabe até agora para calcular, para prever isso aqui, a gente chega nisso aqui que é completamente absurdo, tá? Ele tá dizendo que vai ao infinito, que ela tá emitindo luz infinita lá aqui no ultravioleta, tá? Que obviamente não acontece, não é isso que a gente vê na realidade, mas é isso que a teoria clássica nos diz, tá? Então a gente precisava achar um jeito de consertar isso aqui, tá? Quem descobriu, na verdade, foi esse cara que é o Planck, tá? Que na verdade o que ele fez meio que assim, tipo, tá, funciona, tá? Isso aqui que ele fez funciona. Mas ele não fez uma teoria assim de como tudo funcionava. Ele só, tá, se a gente assumir que a luz ela é emitida em pacotes ou pedaços, tá? Separadinhos, cada um com uma energia, essa energia aqui, tá? Que é H, que é a constante de Planck, vezes a frequência, tá? A gente consegue chegar na previsão que é para ser, tá? Então, se tu faz os cálculos assumindo que a luz está sendo emitida em pacotinhos, cada um com essa energia aqui, que depende da frequência da luz, a gente consegue fazer funcionar, a gente chega nesses gráficos aqui. A gente consegue descrever isso aqui bonitinho. Mas a questão é que a luz é luz, né? Não faz sentido falar em emitir pedaços de luz, pacotes de luz. Que raios que é isso que ele fez? Tipo, funciona, tá? Funciona. Mas o pessoal tava muito confuso quando eles chegaram nisso aqui. Mas ele está, talvez seja só um negócio meio de matemática, assim, que funciona e a gente não vai questionar muito. Mas o que acontece é que esse não é o único problema que a gente consegue resolver usando isso aqui, tá? O outro problema que tinha na época é a questão do efeito fotoelétrico, tá? O que é esse efeito? Tá? Se a gente pegar a luz de algumas frequências em alguns materiais, que a gente chama de materiais fotoelétricos, tá? E jogar luz em cima desses materiais, essa luz vai arrancar elétrons e criar uma corrente, tá? É assim que funcionam as células fotoelétricas da energia solar, tá? Eles são um material específico que, quando a luz do sol atinge ele, arranca os elétrons e cria uma corrente, tá? Qual é o problema? O que acontece é que quando tu vai tentar fazer isso, tá? Para frequências de luz abaixo de um certo valor, para, por exemplo, se tu pegar a luz vermelha e luz azul, tá? Se tu jogar a luz azul sobre aquele material, vai ter corrente. Se não, se tu pegar a luz vermelha, não vai ter corrente. Se vocês pararem para pensar, pelo que a gente viu até agora, não faz nenhum sentido, tá? Porque o que a física clássica nos diz é que a luz é uma onda, tá? Essa onda, ela vai transmitir energia. E essa energia vai estar relacionada com a energia da onda eletromagnética, está relacionada com a frequência, tá? Então, o que deveria acontecer é que, tá, a luz menos energética, a luz mais vermelha, ela vai demorar. A ideia é que ela demoraria mais, porque ela tem menos energia, a onda está carregando menos energia, então precisaria ficar mais tempo exposta ali para conseguir arrancar um elétron. Mas ela é para arrancar os elétrons, entendeu? Mas não é isso que acontece. Não importa quanto tempo tu deixe embaixo da luz, abaixo ali da frequência específica daquele material, não vai surgir esse efeito, tá? Então a gente não consegue explicar os dados que a gente está vendo nos experimentos com o que a gente sabe de física, de eletromagnetismo, da interação da luz com os materiais. O que o Einstein fez, tá? Ele pegou aqueles pacotes de luz que o Planck
assumiu que funcionava para explicar lá a radiação de corpo negro, e ele assumiu que a luz funcionava assim também aqui, tá? Então, o que acontece é que a gente tem um pacotinho de luz com uma certa energia. E cada pacote individual precisa ter energia suficiente para arrancar o elétron para a gente ter corrente, tá? Então, o que vai acontecer é que cada pacote tem que ter uma energia mínima para a gente conseguir ter o efeito fotoelétrico. E essa energia do pacote depende da frequência. Então, é por isso que abaixo de certas frequências a gente não vê o efeito fotoelétrico. Porque cada pacotinho precisa ter energia suficiente e a energia deles depende da frequência, tá? Então, isso conseguiu explicar o que a gente estava vendo. Mas a questão é o que são esses pacotinhos? Eles acabaram sendo chamados de fótons, tá? E a gente chegou à conclusão que o único jeito que isso funciona é se a luz for uma partícula, tá? Que a gente chamou de fóton, tá? Então, o único jeito da gente explicar tanto o fato da luz ser uma onda, ela sofre difração, ela sofre refração, a gente consegue fazer interferência e tudo com ela, ela é uma onda, a gente sabe que ela é uma onda, mas ela é também formada por partículas, que são os fótons. E ela é isso ao mesmo tempo. Isso aqui a gente chama de dualidade onda-partícula, que é a base da teoria quântica, tá? A teoria quântica, ela é chamada assim porque quanta é um pacote, tá? Vem do latim para um pacote. Uma quantidade vem disso também. Mas um quanta é um pacotinho separado de energia ou de momento. Tem vários jeitos de fazer esses pacotinhos. Mas no caso, ele demonstrou que a luz ela precisa ser onda e partícula ao mesmo tempo para a gente ver o que a gente vê na realidade, tá? Que é uma coisa meio louca, tá? E isso explica também por que a luz ela se propaga no vácuo, tá? Porque a luz ela é uma onda, tá? Mas ela também é uma partícula. E as partículas elas podem se mover onde elas quiserem, né? Partículas podem se mover no vácuo. Então isso explica também por que a gente nunca achou uma explicação para a luz estar se movendo no vácuo. Ela pode, ela é uma partícula também. E daí o pessoal começou a se perguntar, tá, mas onde mais que isso pode acontecer? Se a luz, que a gente achava que era uma onda, a gente agora sabe que é uma onda e uma partícula, será que a gente pode pegar partículas e ver se elas são ondas? E daí o pessoal começou a aplicar isso. E a primeira coisa que a gente consegue explicar usando isso é aquele modelo atômico dos níveis de energia, tá? Porque a gente tem esses elétrons em níveis de energia que a gente não sabe por que eles existem e que eles só podem passar de um para outro absorvendo ou emitindo os fótons. E a questão é por que eles são só nesses níveis, né? Por que não em outros lugares? Por que não pode ter um elétron aqui? Certo? E aqui a gente consegue uma explicação para isso. Basicamente, o que esse cara aqui, o de Broglie, fez é que ele assumiu que o elétron é uma onda, tá? E ele chegou na expressão para um comprimento de onda do elétron, tá? E esse comprimento de onda é aquela constante de Planck lá, dividido pela quantidade de movimento do elétron, tá? E como que isso a gente consegue provar isso experimentalmente? A luz, ela sofre interferência, sim. A gente consegue fazer interferência, assim, de luz. Tem um experimento legal que dá pra fazer com fio de cabelo, mas daí tu precisa de uma luz específica tu precisa de um comprimento de onda específico pra ver isso. Na faculdade a gente fazia com um laserzinho, mas eu acho que em casa fica meio difícil de fazer. Mas dá. Ela sofre interferência, assim. Eu acho que se vocês colocarem no Google dá pra ver o padrão, assim, de difração. Mas basicamente o que acontece é que a gente faz aquele experimento da dupla fenda com os elétrons e funciona, tá? O que acontece? A gente joga um elétron por vez, tá? A gente tá jogando um elétron e ele tá passando por essa dupla fenda. E daí esse um elétron ele vai bater aqui, por exemplo. Daí a gente joga outro elétron e ele passa por essa dupla fenda. E ele bate aqui. E a gente faz isso com os elétrons e o que acontece é que forma as bandas de interferência, tá?
mas a gente está jogando um elétron por vez. Então o elétron ele está interferindo consigo mesmo, porque ele é uma onda. Ele é uma onda que está passando por aqui. Quando ele bate aqui nas fendas, vira duas frentes de ondas separadas. E elas interferem umas com as outras e formam um padrão de interferência. Tá? Então, o elétron ele funciona como uma onda também. E, na verdade, todas as partículas funcionam como ondas. O próton, o nêutron, as coisas que compõem os prótons e nêutrons vão tudo ser ondas. Então, a matéria também é composta de ondas, que é uma coisa muito louca. Né? Então, a gente vai ter a dualidade onda-partícula para a luz e para todas as partículas materiais. Todo o elétron, próton, nêutron, todos aqueles muons e tudo vão ser ondas e partículas ao mesmo tempo. Tá? E o comportamento que a gente vai ver vai depender da situação, mas a gente precisa dos dois para conseguir explicar o que a gente está vendo nos nossos experimentos. Certo? E agora a gente chega nos níveis de energia, que agora faz sentido. Porque o que acontece, tá? Se a gente tem uma onda, essa onda do elétron que está aqui em torno do núcleo, ela está confinada aqui, tá? Então ela vai ser uma onda estacionária, ela está confinada aqui em torno do átomo porque o próton está atraindo o elétron, tá? E o que acontece é que ela é uma onda estacionária, então ela vai formar esse padrão aqui em torno, ele está oscilando em torno do núcleo. E nas ondas estacionárias, para a gente conseguir ter uma onda bonitinha aqui, a gente vai precisar ter um número inteiro de comprimentos de onda em cada uma das órbitas, tá? Só vão se formar órbitas em que o desenho ele fica fechado bonitinho, em que a gente tem uma continuidade aqui. Não pode ter um negócio meio assim, sabe? Tem que ficar bonitinho para conseguir ter uma solução às equações que formam isso aqui. Mas basicamente o que acontece é que os níveis de energia são as órbitas em que a gente tem ondas estacionárias de elétrons, tá? E se vocês forem lembrar lá das ondas estacionárias da ondulatória, na ondulatória precisa ter um número inteiro de meios comprimentos de onda, que precisa ser um comprimento de onda inteiro, tá? Mas, basicamente, o N dos números atômicos é o número de comprimentos de onda que cabem naquele orbital. Então, aqui a gente consegue explicar os níveis de energia. Os elétrons eles só ficam nas órbitas em que eles conseguem ter uma onda bonitinha estacionária, certo? E o número atômico, o N lá do elétron, vai ser o número de comprimentos de onda que cabem na órbita. Então isso é bem louco. A gente conseguiu juntar e explicar essa questão dos níveis de energia. E a questão são ondas de quê, tá? Porque, a gente pode falar, o elétron é uma onda, mas é uma onda de quê, certo? O que está se propagando, tá? Então o Schrödinger, ele chamou essas ondas de matéria, né? Porque é uma onda de uma partícula material. E, na verdade, a forma dessa onda, o que ela nos dá é a probabilidade de encontrar essa partícula naquele lugar, entendeu? Então, é como se a partícula estivesse espalhada no espaço até tu medir. E essa medição vai ser uma probabilidade, tá? Se vocês medirem várias vezes os elétrons que têm essa mesma função de onda, vocês vão encontrar eles em lugares diferentes em cada medição. Mas os lugares que vocês encontrarem, a probabilidade vai ser descrita por isso aqui. Então é mais provável vocês encontrarem o elétron aqui. Mas nada impede que ele esteja aqui ou aqui. Vocês só vão saber medindo, entendeu? E daí agora a gente tem uma descrição do mundo que ela é probabilística. A gente não consegue mais seguir uma partícula e dizer exatamente onde ela vai estar 100% do tempo usando uma equação. A gente vai ter só uma probabilidade de encontrar ela naquele lugar ou naquele estado. Que é o que a gente chama de princípio da incerteza, tá? Não é uma questão de tipo, se eu tivesse um medidor melhor eu conseguiria, tá?
O que acontece é que tem uma incerteza que faz parte da realidade. A gente não tem mais um determinismo. A realidade ela é incerta por si só. Que é uma coisa muito louca também. O Einstein odiava isso. Ele achava, tipo... Ele tem até aquela frase, que Deus não joga dados com o universo. E ele meio que... Ele deu a base pra gente fazer a mecânica quântica lá com o efeito fotoelétrico, mas ele não curtia, assim, as implicações que a gente... O problema é que funciona muito bem, tá? Tu vai medir realmente, elas estão com aquela distribuição de probabilidade. Mas é bem louco. E aqui, só para complementar o modelo atômico atual, que talvez o pessoal da química tenha falado para vocês, é o modelo atômico de orbitais. Que agora o elétron, os níveis ali de energia, eles não são bem uma órbita circular em torno do átomo. Eles são uma distribuição de probabilidade. Aqui estão os níveis de energia, por exemplo, do átomo de hidrogênio. Aqui o nível 1, que é redondinho, assim, mas tem uns níveis mais loucos de onde a gente encontra os elétrons. Que daí esses aqui vão ser os orbitais com os números o N, o M e o L, né? Aqueles dos elétrons lá da química. E por último, eu não sei se vai dar tempo de falar de radioatividade. Porque a gente já tá estourando, né? Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Porque é importante de falar pra vocês. Pode seguir? Tá. Eu vou tentar falar rapidinho, então, um pouco, pular a parte mais da historinha, apesar de ser legal. Mas, basicamente, quem descobriu foi a Marie Curie, tá? E, basicamente, o que a gente viu é que tem alguns materiais, por exemplo, sais de urânio, que eles emitem radiação que não era só luz visível, eles estavam emitindo outras coisas também que o pessoal não sabia direito o que era. E tinha vários elementos que também faziam isso, que eles estavam emitindo alguma coisa e ao longo do tempo, quando eles emitiam isso, eles se convertiam em outros elementos. Tá? Que é uma coisa meio estranha, porque na química, por exemplo, a gente só assume que o número de átomos de cada elemento vai continuar sempre constante. Se tu tinha 6 átomos de carbono antes, tu vai ter 6 átomos de carbono depois. Mas a gente vai ver que nem sempre a gente eles vão se manter constantes, eles estão se convertendo em outras coisas. Então o átomo, ele não é uma coisa indivisível, a gente vai ver que ele pode se partir em outras coisas. E o decaimento radioativo é essa emissão de radiação por um núcleo atômico que ele é meio instável, tá? E nesse processo a gente pode ter quebra do núcleo e a gente vai ter vários tipos de decaimento, tá? O núcleo atômico, vocês sabem, é formado por nêutrons e prótons, tá? O número de prótons é o número atômico que a gente chama de Z, que é o específico para cada elemento, né? E depois a gente tem um número de nêutrons que pode ser variável, que são os isótopos daquele elemento. E o número de massa, que é o A, é os prótons mais os nêutrons, tá? Só revisando ali da química. O que acontece? Tem alguns elementos ou isótopos que são naturalmente muito instáveis, tá? O número de nêutrons ele não consegue compensar direitinho os prótons, porque eles querem se repelir, né? São um monte de cargas positivas. E o núcleo ele é meio instável, ele pode acabar se partindo espontaneamente, tá? Ou emitindo coisas espontaneamente. Então ele vai sofrer decaimento por emissão de radiação, tá? A gente chama de decaimento porque geralmente o que eles viam era um átomo grande se partindo em átomos menores, tá? Então, os decaimentos eles vão continuar até que a gente forme núcleos estáveis, que eles não são propensos a se partir espontaneamente, certo? A questão é que a gente não consegue prever quando isso vai acontecer, tá? Porque quando a gente está trabalhando na escala nuclear, a gente já está lidando com coisas quânticas, que nem a gente viu, a gente está trabalhando com probabilidades. Vai ter uma incerteza sobre quando cada átomo vai decair, tá? A gente não tem como saber quando que ele vai fazer isso. Mas a gente consegue ter uma média e a gente consegue prever num grupo de átomos quanto tempo vai demorar mais ou menos para eles decaírem, tá? Então, o que a gente vai usar para medir decaimento
vai ser o que a gente chama de tempo de meia-vida, tá? Que o símbolo normal é esse T1,5, tá? Tempo de meia-vida. Basicamente, o tempo de meia-vida é o tempo que a gente precisa que passe para que metade daqueles átomos instáveis decaiam, tá? Então, por exemplo, a gente tem N, um número N de átomos, pode ser, por exemplo, sei lá, 400. Daí passa uma meia-vida, e quando passou essa uma meia-vida, a gente vai ter metade do que a gente começou. Vai ter N sobre 2. Nesse caso, por exemplo, vai ter 200. Tá? Passou mais uma meia-vida, vai dividir por 2 de novo. Vai ter 100. Passou mais uma meia-vida, vai dividir por 2 de novo. Vai ter 50. Passou mais uma meia-vida, vai dividir por 2 de novo, vai ter 25, tá? Daqueles átomos instáveis originais, o resto vai ter decaído, tá? É isso que vocês precisam saber, basicamente, para as questões de decaimento radioativo, tá? Geralmente, ou vai ser uma questão que pede, o tempo de meia-vida é esse, passou tanto tempo, tinha tantos átomos inicialmente, quantos vai ter no final desse tempo aqui, tá? E daí vocês vão ver, tá, passou uma meia-vida, tinha tantos, passou outra meia-vida, tinha tantos, certo? Então, cada meia-vida que passa, vocês vão dividir pela metade, tá? Ou então ele vai dar, tinha 400 átomos inicialmente e agora tem 100. Quanto tempo passou, tá? Então aqui passou uma meia-vida para virar 200, passou outra meia-vida para virar 100. Então passou 2 meias-vidas, certo? Vão ser coisas assim, tá? Não é uma matemática super complicada, certo? Vocês conseguem fazer isso de boas. Tem uma formulinha para o número num tempo, que vai ser igual ao número inicial dividido por 2 na x, por exemplo. X é o número de meias-vidas que passaram. Mas vocês não precisam saber isso para fazer a fórmula ou decorar isso aqui para fazer as questões. Se vocês souberem que cada meia-vida divide por 2, vocês conseguem fazer os problemas, certo? Vocês têm alguma dúvida disso aqui? Que de decaimento radioativo só falta mais um pouquinho daí. Tá. E por último, falar só um pouco sobre os tipos de radiação emitida, que é uma coisa que às vezes a URGS pede. Por exemplo, de dar, tu tinha um átomo disso e agora tu tem um átomo disso. Qual foi o tipo de decaimento que aconteceu? Tá? Que a gente vai ver como descobrir. Então a gente tem 3 tipos de radiação principais que são emitidos. Radiação alfa, beta, que vocês vão ver beta mais e beta menos. A gente já vai ver por que isso. E a radiação gama. Tá? O decaimento alfa, tá? É a radiação que o Rutherford usou para demonstrar a coisa dos modelos atômicos, lá daquela experiência com a folha de ouro e tal. O decaimento alfa é quando o núcleo ele emite uma partícula alfa, tá? E essa partícula alfa, na verdade, o que ela é um núcleo de hélio, tá? É 2 prótons mais 2 nêutrons. Isso aqui é uma partícula alfa, tá? Então, o que vai acontecer é que a gente perdeu 2 prótons, então a gente perde 2 no número atômico, no Z aqui, e a gente perdeu 2 prótons e 2 nêutrons, então a gente perde 4 no número de massa, tá? Então a gente tinha um elemento X aqui com um número de massa A e um número atômico Z, e ele vai decair, o decaimento alfa vai ser uma partícula alfa, que tem massa 4 e o número de prótons 2, e o que sobrou do núcleo original, que é um outro elemento, né? Ele perdeu 2 prótons, então ele virou outro elemento, e ele perdeu 4 prótons mais nêutrons, né? Então ele vai perder 4 de massa, certo?
Depois a gente tem os decaimentos beta, que é o beta positivo e o beta negativo. Os decaimentos beta eles são um pouquinho mais complicados, porque o que acontece é que, na verdade, a gente vai ter um próton se convertendo num nêutron ou um nêutron se convertendo num próton. Tá? O beta menos é o que acontece quando a gente emite um elétron. Tá? A radiação beta vai ser ou um elétron ou um antielétron, que é um positron. Tá? A beta menos são elétrons, e vai acontecer quando a gente troca um nêutron por um próton no núcleo. Então a gente tinha um nêutron, que a carga dele é nêutron. Ela é neutra, certo? A carga dele é zero. E a gente vai converter ele num próton, tá? Que a carga é positiva. Mas a gente tem que conservar a carga total. Então, se a gente converter um nêutron num próton, se ficou mais positivo aqui, então a gente tem que emitir um negócio negativo, certo? Então a gente vai emitir um elétron. Tá? No beta menos, o número de prótons vai aumentar, né? Então Z aumenta 1, mas a massa fica igual, porque a gente só converteu um nêutron num próton. O beta menos é o contrário. A gente vai emitir um antielétron, tá? Que é um positron, certo? Que é igual ao elétron, mas ele tem carga contrária, tá? Que é uma carga positiva. Então ele é um elétron com carga positiva, tá? E o que vai acontecer é que a gente troca um próton por um nêutron. Então a gente tinha um negócio positivo e a gente converteu ele num negócio neutro. Então a gente perdeu uma carga positiva, essa carga positiva ela foi emitida na forma do pósitron. Tá? Então, como a gente perdeu um próton, diminui em 1 o número atômico, mas, de novo, a massa fica igual, porque a gente só converteu um próton em neutro. E, por último, a gente tem o decaimento gama, que, na verdade, não muda o núcleo, tá? Ele só está com energia em excesso e o que ele vai emitir, na verdade, é um fóton. Ele vai emitir um fóton de energia muito alta, tá? Que daí Z e A vão ficar iguais, mas ele vai emitir essa radiação gama, que, se vocês forem lembrar do espectro eletromagnético, é a mais energética que tem, tá? Ela é muito energética, certo? Então ela vai causar bastante dano, assim. Mas a massa e o número atômico ficam iguais. Ele só emitiu energia na forma de um fóton. E essas radiações, elas todas podem interagir com seres vivos e causar danos. Então, essa radiação ela pode quebrar pedaços do DNA e, por exemplo, causar câncer ou causar morte celular, certo? Por isso que a gente toma muito cuidado com fontes de radiação, certo? Porque daí elas causam alguns problemas bem grandes. Mas elas também podem ser usadas de forma boa. A gente tem tratamento para câncer com radiação, por exemplo, que daí a gente foca a radiação só onde tem o tumor, por exemplo, e mata todas as células tumorais e deixa o resto tranquilo, por exemplo. Como que a gente se protege, tá? As partículas alfa, elas são pesadas e elas têm uma velocidade meio baixa, então elas têm pouca energia, tá? Então, se vocês têm uma folha de papel, vocês já conseguem parar uma partícula alfa. A beta, ela tem uma massa, é um elétron, né? Então ela tem uma massa menor e a velocidade pode ser bem mais alta, tem 95% da velocidade da luz. E tu precisa de um negócio um pouquinho mais grosso para barrar, tipo um pedaço de madeira, por exemplo. E a radiação gama é a bem perigosa, né? Que é uma onda eletromagnética, então ela tem muita energia. E a gente precisa de umas placas bem grossas de chumbo ou concreto para conseguir parar ela. Aqui tem um resumo disso aqui, para vocês revisarem antes da prova, do que é composta, o tipo de decaimento, qual é a carga dessa radiação e o que acontece com os números, número de prótons e o número de massa, tá? Que daí vai ficar nos slides. E só para complementar daí a fissão nuclear, que é o que acontece nas usinas nucleares e na bomba atômica de urânio, por exemplo, é que a gente tem um núcleo grande que ele se quebra e nesse processo ele emite energia e emite mais uns nêutrons que fazem o resto também se quebrarem, tá? Então a gente tem uma reação em cadeia que gera uma energia muito grande. E também a gente tem a fusão nuclear, que núcleos mais leves, quando a gente junta eles emitem energia, tá? A fissão funciona melhor para núcleos grandes e a fusão para núcleos pequenos, e as duas conseguem gerar energia. A fusão é a fonte de energia do Sol, por exemplo, das estrelas, que converte hidrogênio em hélio.
E essa energia, na verdade, ela vem disso aqui, do E igual a mc ao quadrado. Quando vocês forem, se vocês pegassem e pesassem a massa inicial e a massa final, ali depois de decair e de quebrar os núcleos, vocês vão ver que a massa inicial era maior. E a diferença, ela se converteu em energia. Então é bem da hora, assim, o jeito que funciona as coisas. E é isso, gente.